Você é aquela pessoa ou conhece alguém que não consegue realizar algumas atividades durante o dia porque não consegue planejar muito bem o seu tempo? Você é uma pessoa que sempre chega atrasado nos seus compromissos e também nas suas reuniões e deixa sempre as pessoas esperando? Ou você é aquela pessoa que diz que nunca consegue fazer as coisas porque não tem tempo? E pior, ou você é aquela pessoa que não consegue entregar, ser produtivo no seu trabalho e não consegue ter um desempenho melhor porque você não consegue cumprir todas as coisas que você planejou para aquele dia. Hoje nós vamos ajudar você a desenvolver essa habilidade e aprender a gerenciar o seu tempo da melhor forma possível, que é assistindo um filme top, que é o O Preço do Amanhã, In Time. É um filme que fala sobre a importância do tempo na vida de algumas pessoas. Claro que é uma realidade alternativa que nós vamos utilizar esse filme para falar sobre gerenciamento de tempo e também Fica com a gente, que lá no final tem algumas dicas para que você pratique essa habilidade e consiga entregar algo muito melhor para o mercado de trabalho e também ter resultados na sua vida pessoal. Então, vem com a gente. Então, esse filme, ele tem vários atores muito conhecidos, tá? Eu vou passar a sinopse para vocês aqui e também onde você pode assistir, tá bom? Então, sinopse. Acusado de assassinato, um homem deve descobrir como derrubar um sistema onde o tempo é dinheiro e que permite que os ricos vivam para sempre, enquanto os pobres devem implorar por cada minuto de suas vidas. Esse filme ele se encontra em várias plataformas, Amazon Prime, Star Plus, tá? É só você digitar O Preço da Manhã, vai aparecer lá no Google e vai ter várias plataformas para assistir, mas essas duas a gente acabou de conferir e está passando lá certinho. O interessante é que tem vários atores que vocês devem conhecer, tá? Como o ator principal é o Justin Timberlake, Cantor? cantor, ele é um cantor que de vez em quando ele aparece em alguns filmes aí. Por sinal, muito bom ator também. E Gostei. muito bom cantor também. Eu gosto. Você Eu gosta? gosto das músicas, eu gosto muito das músicas. Eu gosto também. Tá? Tem também uma das personagens principais, é a Amanda Seyfried. Ela fez vários filmes também de romance, tá? Um bem conhecido é o Dear John. Tem também um ator que vocês conhecem muito aí, nesses últimos anos vem bombando, que é o Cillian Murphy, que ele fez nada mais nada menos do que Peaky Blinders. E também Thomas Shelby? Thomas Shelby. Tá? E também, uma das atuações que eu gosto muito dele foi lá em Cavaleiro das Trevas, né? Ele é um dos vilões Espantalho. lá, que é o Espantalho. Nós temos vários outros atores que são bem conhecidos também nesse filme, então vale muito a pena estar assistindo. Só pelo entretenimento já vale muito a pena. E agora a gente vai passar para vocês o que acontece nesse filme que tem a ver com o gerenciamento de tempo. Então, o filme tem uma história, né, fictícia muito interessante. Lá aconteceu um problema genético, onde as pessoas elas param de envelhecer depois dos 25 anos. Só que com 25 anos você ganha um relógio que aparece no seu braço desde pequeno e com os 25 anos esse relógio determina quanto tempo você vai viver. Nesse mundo fictício, o dinheiro é o tempo. Então, se você trabalha, você ganha tempo. Se você tem recursos, né, se você tem renda, essa renda é convertida em tempo. Tá? Então, se você vai comprar alguma coisa, você paga com o seu tempo. Tempo é a moeda desse mundo. O personagem principal, ele vive numa periferia e tem vários problemas que acontecem nesse mundo, né? Tem pessoas ricas e imortais, são jovens, aparência de jovem, de 25 anos, mas são imortais, vivem 100 anos, 200 anos, 80 anos e estão trabalhando normalmente. E tem os pobres que se perdem, se eles não têm dinheiro, eles simplesmente só morrem de uma hora para outra. Aí, acho que a ideia do filme é dar essa importância pro tempo. O personagem principal do filme, ele tem muito pouco, ele vive muito pouco tempo. Então ele vive nesse tempo de, às vezes, 24 horas. Ele só tem aquelas 24 horas. Então ele trabalha para poder ganhar alguma coisa. E o legal é que na periferia a realidade é que todo mundo ali tem um dia de vida. Então você tem que trabalhar, o salário é mais um dia, são mais 24 horas. Então você trabalha hoje para poder viver o dia de amanhã. Loucura, né? Muito, deve ser muito estressante, né? Deve ser muito angustiante, né? E eu Você ter achei que no viver. filme eles trataram isso de uma forma bem natural, né? Eles não Acho percebiam. que os humanos têm essa capacidade de adaptação, né? Meio que forçada para algumas coisas. Então eles estavam vivendo daquela forma, mas eu tenho certeza que quando teve essa transição, né, no mundo, deve ter sido muito difícil. Ali eles já estavam meio que acostumados com pessoas do nada só cair no chão e sem tempo, né? E o legal é que, associando isso ao gerenciamento de tempo, que as pessoas podem passar o tempo delas umas para as outras, né, no filme.
Então eles encostam o braço assim e eles transferem o tempo de um para o outro, nem que seja ali segundos, minutos. E isso cria uma sociedade em que existem inclusive ladrões de tempo. Então você pode ser, hoje, do mesmo jeito que você pode ser assaltado e roubam seu dinheiro, no filme eles assaltam e roubam o seu tempo. O problema é que o dinheiro, né, não te mata e o tempo acaba. No filme. No filme você morre ali, né, se você ficar sem tempo. Tem até uma dinâmica onde eles têm queda de braço, né? Que é Valendo o tempo. valendo o tempo. Então, se você consegue contornar o braço ali da pessoa, acaba pegando o tempo da pessoa, né? Enfim, e eu acho que a cena que é importante, que a gente quer, que despertou o interesse da gente falar sobre gerenciamento de tempo, é uma cena onde ele vive com a mãe dele, era o aniversário da mãe dele, Isso. né? E a mãe dele, no início do dia, dá um pouco mais de tempo para ele poder almoçar, né, fazer um lanche melhor no serviço dele. E ele vai para uma fábrica, né, trabalha o dia todo ali. Naquele dia, inclusive, teve algumas mudanças trágicas ali no mundo. Ele primeiro recebeu menos dinheiro por dia, porque ele trabalhava ganhando diária. E ela, quando foi pegar um ônibus, ela Houve um aumento no preço da passagem. teve um aumento no preço da passagem. E ela só tinha 1h30, se eu não me engano, né? E custava 2 horas. E custava 2 horas. Então ela não conseguia pegar um ônibus, então ela teve que correr, né? E era uma caminhada, era uma corrida de mais de 2 horas. Com a esperança de encontrar o filho conseguir passar um pouco de tempo para ela e ela poder sobreviver. Então, a ideia, a gente não vai contar o que aconteceu, mas a ideia é que cada minuto... Deixa eu contar. Não, eles vão ter que assistir o filme. Então tá bom. Eles vão ter que assistir o filme. É muito bom. Essa é uma das primeiras cenas do filme, então tem muita coisa que vai acontecer no filme, mas a ideia é essa. Mas o ponto do que é interessante que acontece dentro do filme é que cada minuto importa, cada momento importa. E aí onde vem a reflexão que a gente quer passar para vocês. E se você tivesse somente 24 horas, como você utilizaria essas 24 horas? Será que você utilizaria todo o momento da melhor maneira possível? Será que as pessoas elas não fazem as coisas porque sabe que pode ser feito depois? Pode ser feito depois? Pode ser feito depois? E isso acaba virando procrastinação, né? Que é o termo mais conhecido, né, das pessoas. E muitas das vezes a gente não aproveita o máximo de tempo que nós temos disponível e com isso a gente vai criando esse ciclo de sempre deixar para depois e vai acumulando coisas, né, para deixar para depois e consequentemente a gente não consegue fazer todas as coisas ou não consegue fazer na mesma qualidade que a gente poderia. Exato. E o legal é que não só associando isso a problemas, mas ao crescimento, né, que a gente está falando. O nosso objetivo aqui é tratar exatamente sobre crescimento profissional, como a gente cresce, como é que a gente atinge nossos objetivos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Tem muita gente que às vezes não consegue comparar ou entender essa importância do tempo, o que você faz com o tempo que você tem. Então, se a gente comparar hoje, será como estão as outras pessoas que têm a minha idade, trabalham na cidade, na mesma profissão que eu trabalho? Será que elas aproveitaram melhor o tempo? Será que eu aproveitei melhor o tempo que nós tivemos para chegar onde nós estamos? Profissionalmente falando, será que a gente está na mesma velocidade? Será que o tempo está sendo investido e dedicado da mesma forma, no mesmo caminho? E a gente quer passar para vocês que tem como mudar, tem como fazer diferente. E isso tem uma recompensa, né, no mercado de trabalho. A maior parte das pessoas fazem dessa mesma maneira que a gente está falando aqui, deixa sempre para depois, tem que fazer o que é muita prioridade naquele dia, mesmo podendo fazer mais. E se a gente virar o jogo? E se a gente deixar de deixar para depois e fazer tudo naquele dia? Né? Se a gente deixar de ser medíocre, né? de fazer só o médio, será que a gente vai conseguir ter, né, uma performance melhor? Isso é com certeza. Tá? Então a ideia do gerenciamento de tempo está voltado com proatividade, está voltado com performance e, consequentemente, você tem mais vantagens, né, no mercado ou no trabalho, né, ou com trabalhos melhores ou com promoções dentro da empresa onde você trabalha. E a gente percebe muito isso no filme, principalmente naqueles momentos em que eles estão perto ali, né, estão com pouco tempo. Eles se empenham, se dedicam em fazer o máximo para conseguir mais tempo para viver, né, que está associado diretamente à vida deles. E às vezes é comum a gente ver na sociedade o contrário, né? As pessoas, talvez você quer melhorar, você quer crescer, só que tanto a procrastinação e até tem algumas anotações ali sobre distrações
né, que tiram a gente do foco e te faz você dedicar o seu tempo para outras coisas que não são seus objetivos. Então, eu quero emagrecer, mas eu não tenho tempo para fazer uma caminhada. Mas será que você não tem tempo ou será que esse tempo você está dedicando para outra coisa? Então, essa aí é uma coisa que faz parte do dia a dia de muita gente. Tá, mas aí, eu quero melhorar. Como é que eu faço? Então, vamos para as dicas. A primeira delas é: planeje quais são os seus objetivos. O que você quer de fato fazer profissionalmente, pessoalmente? Isso tem que ser planejado. Então, você tem que dedicar um momento a sentar e organizar quais são os passos. Crie metas. É muito importante se premiar quando você consegue atingir ou realizar esses objetivos, porque isso te motiva a continuar. Depois, prazos. Cada um tem um tempo diferente para a realização das atividades. Isso não é nada errado, não tem problema. Mas você precisa entender qual é o seu tempo. É muito comum a pessoa planejar: hoje eu quero fazer isso. Ela não consegue fazer e ela se frustra no fim do dia. Mas isso não tem problema. Se for planejado, você dedicar um tempo mais para fazer determinada tarefa, é comum, é normal. Nós temos tempos diferentes. Priorize aquelas tarefas que são mais relevantes, que vão fazer mais diferença no seu dia a dia. Então, nós temos tarefas que são simples e tarefas mais complexas. Então, tente focar naquelas que vão fazer, de fato, a diferença. Fugir da procrastinação. A gente sofre muito com isso na escola, né? Sempre para a última hora as coisas. Eu falo por mim. É muito comum. Tal dia tem que entregar determinado trabalho. Quando é que o aluno ele tende a fazer isso? No último dia, na última hora. A gente teve Enem, né? Fim de semana. E tem o meme de chegar atrasado. Sempre chegar atrasado. Exato, porque deixa para a última hora. Hoje existem várias situações que tiram a atenção, que tiram o seu foco. E uma delas é, por exemplo, o uso do celular. Existe um comportamento hoje que algumas situações, algumas redes sociais, algumas mídias ou ferramentas acabam tornando ou criando vícios nas pessoas. Existem hoje doenças que são associadas ao uso do celular. Pessoas que precisam de terapia, porque elas não conseguem viver mais a vida real, somente a vida virtual. As pessoas tendem a ter o celular como uma ferramenta que ajuda muito o nosso dia a dia, mas que pode atrapalhar também. Então isso vai de acordo com o seu planejamento. Se o seu objetivo é estudar para um concurso público, durante esse momento, tente evitar ficar ali olhando o celular ou deixar o celular disponível ali em cima da mesa, porque ele pode tirar a sua atenção do seu foco. Organize as pausas, tá? É muito importante a gente planejar também o nosso descanso. Por mais que você esteja focado, você trabalhe muito em determinados momentos, a gente tem que planejar um momento de descanso. Descanso mental, descanso físico, porque isso vai te ajudar a trabalhar melhor quando você precisar dedicar a sua atenção a determinadas situações. E por último, evite fazer várias coisas ao mesmo tempo. O multitarefa, aquela pessoa que cria 25 objetivos, coloca todos eles no mesmo dia e no final do dia você não consegue fazer nenhum. Porque você não se conhece o suficiente e acaba, não, eu consigo, vamos encaixar essa tarefa, vamos fazer isso, depois a gente faz isso, vamos todo mundo junto e acaba que você não consegue, tem dificuldade. Então as dicas são essas e são dicas que se você começar a criar isso como um hábito, você começa a encontrar resultados na sua vida pessoal, no seu dia a dia e como no filme, isso vai promover a sua longevidade. Se você consegue gerenciar o tempo da forma correta, você vive melhor. E se você vive melhor, você vive mais. Hoje existe uma doença que está muito associada à questão do estresse, né? Que é o estresse. Mas é a questão da... Não, estresse, né? O estresse é a doença. Está associada à questão da falta de tempo. Então as pessoas elas ficam tanto no vai dar tempo, eu vou conseguir, vai dar tempo, correria o dia todo. Isso gera estresse e você pode ter várias outras doenças que partem aí. Pensando no futuro. Exato. Pensando no que pode acontecer ou do que não aconteceu. Exato. Então, estamos finalizando nosso vídeo e eu quero deixar uma pergunta para você ir assistir o filme e responder essa pergunta aqui no final, nos comentários, tá? E se a sua vida dependesse da sua habilidade de gerenciar o seu tempo, quanto tempo você sobreviveria? Quanto tempo o personagem principal lá do filme Preço da Manhã sobreviveu? Como isso fez diferença na vida dele? Assiste o filme
deixa nos comentários. Também a gente pede para você escrever nos comentários outros filmes ou vídeos ou habilidades que você queira desenvolver e vídeos que você quer que a gente reaja, tá? Vamos ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, compartilhar e também de assistir todos os vídeos que nós vamos estar postando aqui posteriormente. Até a próxima. Tchau. Valeu, falou! Valeu, falou. Bom, então nós preparamos algumas dicas para vocês, para que você comece a ter um resultado melhor no quesito gerenciamento de tempo. Então, como é que a gente consegue planejar melhor a nossa vida para conseguir realizar nossos sonhos, nossos objetivos com o tempo que nós temos? Primeira dica é planejar, tá? Make off, acho que o editor podia colocar assim, né? Pra gente falar assim, ó. Primeira dica, planejar. Podem começar. Que diretor brocha. Você falou, não, agora eu não quero mais. No meu cachê não é para isso, não. Nossa senhora. Pode começar. Ia falar, luz, câmera, ação! Tá! Bater assim no... Nossa senhora. Nossa, pode ir. Não é? Não desmotiva. Cara, é porque você não tá de carro. Pode ir. E se você soubesse que durante as coisas que você faz no seu dia, tá? Depende, o resultado das coisas que você faz no seu dia depende o resultado de amanhã. Ficou ruim, né? É isso? Correto? É isso? Tava distraído aqui, que você acontecendo? tava falando muito. Fala demais.